Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula aqui de contabilidade introdutória. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os tipos de empresas. Na verdade, a gente vai falar sobre alguns tipos, sobre algumas formalidades, alguns tipos de formalização de empresas. A gente não vai esgotar o assunto porque demandaria muito tempo e ele é bastante amplo. Então eu selecionei aqui alguns tipos que são mais comuns à nossa realidade, ao nosso grupo de estudos aqui. Então a gente vai tratar sobre apenas alguns deles que eu selecionei aqui. Depois, com mais detalhes, eu posso encaminhar a parte algo mais completo também. Então vamos lá. Falando então de tipo de empresas, eu selecionei esses 4 tipos de empresas para a gente discutir na nossa aula de hoje. Então a gente vai falar um pouco a respeito do pequeno empresário, que é o MEI, que é o microempreendedor individual. A gente vai falar um pouco também a respeito do empresário rural. A gente vai falar também da microempresa, a ME, e vamos falar ainda a respeito da empresa de pequeno porte, que é a EPP. Iniciando então pelo pequeno empresário, que é o MEI, o microempreendedor individual. Algumas regrinhas básicas aí para a gente entender essa característica do MEI. Então ele está limitado a um faturamento de R$ 81.000 por ano, isso dá em média aí R$ 6.750 por mês de faturamento, então ele não pode ultrapassar esse limite de faturamento. Com relação a funcionários, é permitida a contratação de no máximo um funcionário, então não pode ter mais do que um funcionário também, senão ele acaba perdendo essa condição do MEI. E o MEI ele possui algumas atividades restritas. Na verdade, o MEI ele foi criado para formalizar alguns profissionais que trabalhavam antigamente na informalidade, então algumas atividades restritas apenas que permitem a formalização através do MEI. Na verdade, é uma lista até que bem extensa, mas não é para todo tipo de atividade. É mais para aqueles trabalhos que são realizados de forma pessoal, que são bastante manuais, que são permitidos aí dentro da lista do MEI. Então é importante, caso haja interesse na formalização, na abertura de MEI, pesquisar completamente a lista de atividades permitidas. Lá dentro do portal do empreendedor, por exemplo, há uma lista completa das atividades que são permitidas e todo o processo de formalização do MEI. Além disso, outras regras também devem ser observadas no momento de formalização de um pequeno empresário, do MEI. Por exemplo, ele não pode ser sócio de nenhuma outra empresa, também isso seria um impeditivo para que ele seja enquadrado nessa categoria como MEI. Algumas vinculações, alguns cargos em órgãos públicos também impedem que essa pessoa se formalize como MEI. Então existem alguns detalhes aí que precisam ser observados. Então não é todo empreendedor, todo profissional que pode se formalizar como MEI. Então é importante essa atenção. No caso do empresário rural, então são aquelas pessoas que desenvolvem algum tipo de atividade rural, que cultiva alguma coisa, que cria, que algum tipo de animal, que tem algum tipo de criação, são classificados então como atividades rurais. Essa atividade, apesar de ser rural, ela pode sim ter fins lucrativos, então a pessoa pode trabalhar ali na terra, naquele espaço e gerar renda e ter lucros com isso, isso não é um impeditivo. Porém, a sua finalidade principal para que ele seja enquadrado então nessa categoria, digamos assim, como um empresário rural, ele tem que ser como subsistência. Então, a pessoa morar naquela propriedade, cultivar ou criar algo e gerar algum tipo de renda, mas com a finalidade principal de subsistência, para sustento próprio e de sua família. Então, essas características que acabam formalizando aí aquela atividade como um empresário rural. Então, existem obviamente outras regras, existem as regras e procedimentos para formalização, para abertura de um CNPJ, existem as regras de algumas obrigações acessórias que eles precisam cumprir perante a Secretaria da Agricultura, a Defesa Agropecuária, os órgãos fiscais normais, mas isso também é algo que precisa ser bem visto e para que esse empresário rural, para que esse produtor rural não venha incidir nenhum tipo de problema também. Na figura da microempresa, a ME,
Então, quando a gente fala de microempresa, a gente está falando de um enquadramento tributário. Então, isso não se refere a tipo jurídico da empresa, isso se refere ao enquadramento tributário. É como se fosse uma faixa onde essa empresa se encontra para a gente conseguir localizar e tentar dimensionar o porte e o tamanho da empresa. Então, ele é um porte, ele é um enquadramento tributário. Dentro dessa regra da microempresa está o limite de faturamento de R$ 360.000 por ano. Então, a empresa que tem esse faturamento anual de até R$ 360.000 pode estar enquadrada então como microempresa. A maioria das microempresas, via de regra, elas têm como regime de apuração de impostos o Simples Nacional, que é um regime simplificado. A gente vai falar dele daqui a pouquinho, onde eu vou trazer mais detalhes para vocês a respeito do Simples Nacional, que é a forma de tributação aqui no caso da microempresa. Temos ainda a figura da empresa de pequeno porte, a EPP. Então, da mesma forma que a ME, a EPP ele é um enquadramento tributário, é um porte em que a empresa está classificado dentro de uma linha de classificações das empresas, onde também o limite de faturamento é um indicador desse porte da empresa. No caso da empresa de pequeno porte, a EPP, o limite de faturamento é de R$ 360.001 até R$ 4.800.000 por ano. Então, estando enquadrado nessa faixa de faturamento anual, ela pode se classificar então como uma empresa de pequeno porte. Também, da mesma forma que a microempresa, o regime de apuração de impostos normalmente adotado por essas empresas é o Simples Nacional. E então, falando em Simples Nacional, vamos aqui a uma breve explicação a respeito do que é esse regime do Simples Nacional. Então, esse Simples Nacional ele é um regime simplificado para fins de apuração e recolhimento dos impostos. Ele foi criado em 2006 pelo governo federal, através da Lei Complementar 123. Esse Simples Nacional, na verdade, ele é um sistema, um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização, que ele é aplicado então para as MEs e EPPs, como a gente acabou de falar. Esse compartilhamento de arrecadação, cobrança e fiscalização, ele abrange a participação de vários entes federados, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, as informações, a arrecadação e até mesmo a fiscalização, elas são compartilhadas através desses entes federados. O que significa isso? Significa que as empresas, uma vez que elas optam pelo Simples Nacional, ou elas estão permitidas dentro desse regime do Simples Nacional, elas fazem um único recolhimento que é arrecadado por um único órgão e depois compartilhado com os demais. Do mesmo jeito, essas empresas elas enviam informações, elas prestam contas, elas declaram as suas informações a um único ente federado e este é responsável por compartilhar essas informações, esses dados, com os demais entes quando eles forem de interesse de cada um. O recolhimento dos impostos é feito de forma agrupada, ele é feito de forma unificada. Então, em uma única guia de recolhimento, as empresas do Simples Nacional elas recolhem o IRPJ, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS/PASEP, que é o Programa de Integração Social, a COFINS, que é a Contribuição para Fins de Seguridade Social, o IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado, o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica, que é a CPP. Ou ainda, em outras palavras, uma forma mais simples de entender, esse último que é um pouquinho mais extenso, é o INSS, que é o INSS Parte Empresa. Então, todos esses impostos eles são dentro de uma única guia que as empresas do Simples Nacional recolhem. Esse valor que as empresas recolhem, eles são destinados diretamente à União. Então, é a União que arrecada esse valor e depois ela distribui, ela compartilha esses valores com os estados, com o Distrito Federal e os municípios. Então, ela recebe o valor total e aí ela verifica dentro desse valor que a empresa pagou o quanto compete a cada ente federado e faz o repasse desses valores a cada um desses entes. O recolhimento unificado desses impostos
ele é feito através de um único documento de arrecadação, que é o DAS, ou seja, um único documento compõe todos esses impostos. O DAS significa Documento de Arrecadação do Simples. Esse regime do Simples Nacional, então, ele é uma forma simplificada de apurar e recolher os impostos, de uma forma unificada para todos os entes federados. Falando agora, na sequência, depois a gente fez esse apanhado sobre os tipos de empresas, vamos falar então a respeito da escrituração contábil, né, que sofre reflexo desse tipo de empresas, ou seja, o meu trabalho enquanto profissional de contabilidade, no sentido de escrituração contábil, eu tenho que ficar atento a qual tipo de empresa eu estou trabalhando. A gente pode citar aqui, para começar, basicamente três tipos, né, de preocupações, três tipos de forma de trabalhar que eu preciso pensar quando a gente fala de escrituração contábil. Então, a gente tem os casos em que há dispensa da contabilidade, nós temos os casos em que há uma contabilidade simplificada e nós temos os casos em que há necessidade ou obrigatoriedade de uma contabilidade completa. Se tivéssemos que relacionar os tipos de empresa que a gente acabou de falar com essas três situações, eu poderia dizer o seguinte: o pequeno empresário, que é o MEI, e o empresário rural, eles estão na primeira categoria, ou seja, eles são empresas, né, são formalidades que são dispensadas da contabilidade. Então, se eu tenho um MEI ou se eu sou um empresário rural, eu estou dispensado de ter um contador, de fazer a contabilidade, de ter os meus registros contábeis. Obviamente, eu preciso ter controles, eu preciso ter uma organização do ponto de vista gerencial, porque alguma informação eu vou ter que prestar contas para com o governo, com o fisco. De alguma forma, eles vão querer saber da minha informação, mas são apenas controles que eu consigo desenvolver sem a necessidade da contabilidade, porque eu estou dispensado. O fato de eu estar dispensado da contabilidade não significa que eu não posso ter a contabilidade. Então, a contabilidade torna-se uma opção para esses empreendedores, seja o pequeno empresário, seja o empresário rural. Nós, da área contábil, a gente recomenda fortemente que, mesmo estando dispensado, que eles busquem apoio, que eles busquem assessoria de um profissional de contabilidade e faça sim a contabilidade, porque isso vai trazer mais segurança, isso vai trazer ferramentas que eles possam tomar conta e bem administrar o seu negócio, seja o empreendedor, o microempreendedor, seja o empresário rural. Então, estão dispensados, mas a gente recomenda que se faça assim a contabilidade, que se busque a assessoria e o apoio de um profissional da contabilidade para que consiga bem administrar o negócio. Na segunda categoria, a gente tem a contabilidade simplificada, que a gente poderia relacionar aqui então que as MEs e EPPs, ou seja, a microempresa e a empresa de pequeno porte, elas poderiam opcionalmente fazer uma contabilidade simplificada, ou seja, tem uma dispensa de vários tipos de registros ou relatórios e que tornaria então essa contabilidade mais simplificada. É o que alguns profissionais, o que a gente costuma usar no meio contábil, a gente costuma dizer que poderia fazer apenas o livro caixa, ou seja, registrar apenas a movimentação que houve na empresa e que sofreu reflexo do caixa, ou seja, pagamentos e recebimentos, isso para fins contábeis. Obviamente, para regras fiscais, eu tenho que ter um controle das notas fiscais de compra, notas fiscais de venda, um controle das operações, para fins de apuração dos impostos, para fins de fiscalização. Mas no âmbito contábil especificamente, eu estou dentro de uma regra que flexibiliza uma série de obrigações. Então, poderia então fazer essa contabilidade simplificada através de um livro caixa, através de controles mais simples aqui para a contabilidade. Porém, da mesma forma que a gente falou agora há pouco no caso de dispensa, mesmo no caso dessas empresas que poderiam fazer uma contabilidade simplificada, a gente também recomenda fortemente que eles façam uma contabilidade mais completa, mais detalhada, porque eles podem necessitar desses relatórios, eles podem precisar de algum tipo de apoio e a contabilidade simplificada não vai oferecer esse tipo de informação. E acredito que a situação que pode ser mais importante a gente destacar aqui, que pode ser ainda mais relevante, é o fato de a gente imaginar que essas empresas, quando elas iniciam as suas operações, o objetivo talvez nesse começo seja prosperar, seja ter sucesso no negócio.
Então, quando a gente fala que a gente está começando um negócio, como o MEI, por exemplo, e eu não sou obrigado a fazer a contabilidade e não faço, pode ser que lá na frente, quando esse meu negócio crescer, eu precise fazer uma contabilidade e aí eu não tenho todo um histórico desde a abertura dessa empresa. Eu vou começar a fazer uma contabilidade no meio do caminho e começando como se fosse do ponto zero, ou seja, eu vou ter informações distorcidas. Do mesmo jeito, na contabilidade simplificada, se eu estou dentro de uma regra que me permite fazer dessa forma e eu realmente faço, lá na frente, quando a minha empresa estiver maior, onde eu seja obrigado a fazer uma contabilidade completa, eu vou começar também a fazer esse trabalho mais detalhado no meio do caminho, sem ter elementos, sem ter toda uma história para contar na contabilidade a respeito desde o momento em que essa empresa abriu. Então, em todos os casos, a gente recomenda que, embora dispensado, embora possibilitando uma forma mais simplificada, que essas empresas adotem realmente uma contabilidade com um pouco mais de detalhe, que seria essa terceira opção, a contabilidade completa, a contabilidade com todos os detalhes, todas as regras que, é, que se exige para ter um trabalho de qualidade e que possibilite ao gestor, que possibilite ao empresário mais informações. Dessa forma, então, que a gente tem falado aqui da escrituração, dessa forma que foi exposto, a gente vai começar a praticar um pouquinho. Até agora a gente falou de algumas regras para contabilidade, nas aulas anteriores a gente discutiu alguns conceitos e a gente fez muita aplicação do ponto de vista didático, do ponto de vista pedagógico mesmo, a gente aprender a fazer a contabilidade de forma bastante didática. A partir de agora a gente vai discutir essas mesmas colocações, esses mesmos tipos de exercícios, mas pensando realmente na forma prática mesmo da contabilidade, como se eu tivesse lá já dentro de um escritório contábil, dentro de uma empresa de contabilidade ou dentro de um departamento, ou seja, fazer realmente pelo lado profissional da contabilidade e não mais apenas didático. Para isso a gente vai adotar como base nos nossos exemplos e exercícios como se nós estivéssemos trabalhando com uma empresa de pequeno porte. É o nosso, é o nosso modelo aqui para a gente conseguir trabalhar a partir das próximas aulas. Assim, na nossa próxima aula, a gente já vai fazer exercícios para fixar, para treinar mesmo, e vamos discutir, além dessa parte da escrituração, a gente vai colocar agora e entender quais são os elementos básicos para fazer esses registros, esses lançamentos. Existe uma regra, então não é de qualquer forma, e a gente vai entender quais são então essas regras para a gente fazer a contabilidade e fazer esses registros, né, dentro do sistema, dentro dos livros contábeis, e a gente vai entender quais são os elementos essenciais, esses elementos básicos que devem constar nesses registros. Então eu conto com vocês. Até a próxima aula, então.